Se você caiu aqui de paraquedas, muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, sou criadora de conteúdo, youtuber, empresária, fundadora da Hora Eyewear. Gente, eu sou muitas facetas e eu tô com tantas saudades dos meus bebês. Fazia tanto tempo que eu não fazia Q&A, então eu acabei de abrir lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Eu falei, gente, pode mandar tudo que vai ser uma mentoria aqui, gente, assim, mesmo que você não me conheça. Eu juro pra você que você vai sair com muitos insights desse vídeo. Esse vídeo é pra gente bater um papo, pra gente se conectar e eu responder as maiores dúvidas que vocês têm. E pra quem não me segue no Instagram, eu já vai lá seguir. Eu tô sempre interagindo com vocês e trazendo vocês pra perto de mim, que de verdade, gente, vocês mudaram minha vida, vocês são tudo na minha vida. E bora lá abrir essa caixinha que foi tão esperada por vocês e desculpa que eu faço pouco. Eu juro que eu vou fazer mais, tá bom? Primeiro de tudo, eu queria atualizar vocês um pouco da minha vida. Faz tanto tempo que eu não venho aqui ser Marcela Fernandes aqui nesse canal. Tô sempre trazendo meus vídeos de comportamento. Primeiro mesmo, gente, queria agradecer por esses meses no canal, assim, foram os melhores meses de desempenho do canal desde que eu abri esse canal há 5 anos atrás. É muito trabalho, postando semanalmente, certinho. Esses dias eu tô postando menos, que a gente tá mudando toda a nossa equipe. Você, se inclusive quiser trabalhar aqui com a nossa empresa, Marcela, ou com Eora, já me manda seu currículo, que a gente sempre tá captando pessoas novas pra aumentar cada vez mais nossa equipe. Então a gente tá passando por pequenos ajustes, por isso que a gente tá postando um pouquinho menos, mas já volta o fluxo normal, tá? Que eu vi vocês chorando ali, né, na minha DM. Então, vamos lá começar, gente? Eu separei por blocos que, nossa, eu recebi muitas perguntas, centenas de perguntas, mas o que todo mundo pergunta sempre é carreira e estratégia, porque, gente, eu comecei igual você que me assiste, comecei do zero, não tive investimento de ninguém, foi tudo na minha força do suor, tive que ralar pra chegar onde eu tô. Graças a Deus, hoje, nossa marca Eora, marca de acessórios maravilhosa, tá crescendo demais. A gente fez 10 meses só nessas últimas semanas e a gente conseguiu conquistar tanta coisa. E assim, é surreal pensar o que a gente fez nesses 10 meses. Então assim, eu acho que eu sei um pouquinho pra falar pra vocês. Graças a Deus, eu tô cada vez mais envolvida nessa parte educacional. Vocês sabem que o sonho da minha vida é ir pra um lado educacional, abrir minha plataforma, ter os nossos cursos. E a gente tá aí cada vez mais palestrando pelo Brasil inteiro. Semana que vem tem outra palestra, tô muito feliz. Não dá, gente? Coloquem na cabeça de vocês. Nada nunca será maior do que conhecimento. Conhecimento muda vidas. Conhecimento mudou a minha vida e pode mudar a sua também. A primeira pergunta, um beijo pra você, amor, é: Mami, você já recusou uma parceria com uma marca famosa? Por quê, gente? Sim. Eu acho que o que eu mais fiz na minha carreira até hoje, como influenciadora, desde que eu comecei, foi recusar parcerias. Porque mesmo se a marca é famosa, às vezes essa marca, ela não entra nos meus pilares de marca. Por quê? Eu acho muito importante que uma criadora de conteúdo, ela sempre pense não no imediato, né? No ganhar dinheiro rápido, no ganhar dinheiro do dia pra noite, enriquecer. E sempre pense quanto tempo você acha que a sua carreira consegue ser ali contínua, sabe? Continuar na vida das pessoas, continuar trazendo impacto. Fala a verdade, gente, nos comentários. Quantas meninas vocês já não viram bombar de um dia pro outro, ter milhões e milhões de views, milhões de seguidores e do nada, 6 meses depois, sumir? É o que mais a gente vê. E eu sempre fui muito preocupada com isso, tanto que eu tive sempre um cuidado muito grande em não deixar que o meu conteúdo fosse apenas sobre tendências, sobre coisas passageiras, porque eu queria realmente que a gente tivesse esse toque emocional. Eu sempre pensei que eu gostaria de ser uma figura que tivesse um legado na internet. Então sim, eu já neguei várias parcerias, que às vezes as marcas podem até ser legais, marcas que tenham ali bases legais, pilares legais, que combinem com Marcela. Mas às vezes, gente, a cara da marca não é minha cara, às vezes a marca ela é romântica demais pra mim, ou tem um produto que pode até servir pra outras mulheres, mas pra mim não serve. Então assim, a gente sempre faz uma curadoria muito grande. Eu passei por várias agências legais, hoje a gente tem nosso time interno, eu tô muito feliz, então todos os conteúdos, tudo é aprovado, comercial, marcas que eu sou embaixadora, influência, tudo acontece aqui em casa. A gente montou um time de Marcela Carrasco, então eu tô super feliz que a gente escolhe, a gente faz tudo que a gente quer fazer. Então é muito especial que tem uma curadoria muito grande. Eu quero sempre que vocês entendam que eu, gente, nunca fui movida a dinheiro. O dinheiro é bom, claro, eu sonho em ter minhas burgers, mas eu sempre quero ter vocês, eu quero sempre ter a minha imagem, assim, imaculada, uma imagem maravilhosa, que não tem nenhuma polêmica envolvida, que eu sempre penso no legado. E o legado que eu quero deixar pra vocês é como a moda, sim, pode pertencer em todos os seus âmbitos, te dar confiança, melhorar quem você é. Então, respondendo a sua pergunta, já neguei várias marcas e esses são os porquês, né? Porque ou não tinha os mesmos pilares do que o nosso, ou que não funcionava pro nosso produto, né? Como Marcela, não funciona pra mim, eu não gosto das cores, eu não gosto da marca em si. Então, o tempo inteiro, gente, tem muito mais negativa do que positiva. Um beijo pra você também, amor. Má, como eu posso me destacar em uma cidade que é um polo têxtil? Gente, eu sempre falo uma coisa muito importante, tá? A moda, ela tem que ser muito ligada à estratégia. Eu não sei como que é hoje na geração, né, atual, porque hoje a moda, a gente tem muitas mais possibilidades do que tinha na minha época. Eu lembro que amigas que cursaram moda, todo mundo dava risada, falava, nossa, vai morrer de fome, vai o tempo inteiro passar necessidade, porque a moda realmente, ela não era tão democratizada como ela é hoje na internet, graças a Deus, né? Isso aí ficou pra trás. Então, o que você tem que fazer? Tem que fazer estratégia, tá? Primeiro que eu acho que qualquer trabalho no mundo, gente, não é um trabalho, ai meu Deus, eu amo. Porque, desculpa, se você ama trabalhar, gente, você tá doida. Eu gosto de trabalhar, me move, mas assim, se eu pudesse ficar curtindo minha família o dia inteiro, eu ficaria. Então, a gente tem que entender que o trabalho, gente, não é sobre prazer. Prazer é prazer, trabalho é trabalho. Se você tiver ali o privilégio de juntar essas duas coisas, legal, mas não fique na sua cabeça assim, ai meu Deus, eu preciso trabalhar com o que eu amo. Não, amor. Você precisa trabalhar
trabalhar pra pagar suas contas no final do mês, tá? Essa romantização do trabalho é um pé no saco, que a maioria das pessoas que a gente vê falando isso são pessoas que já vêm de família rica, tudo nepo baby, que veio tudo mastigado. Ai, eu amo trabalhar, bicha, cala a boca. Então, assim, tem que ter estratégia, tá? Então, você morando numa cidade que tem um polo têxtil, começa a se perguntar, o que será que eu posso? Qual ali lugar da moda eu posso entrar, que vai ser minimamente confortável, né? Que você precisa também gostar do que você faz, mas vai me render dinheiro. Então, por exemplo, vou fazer só aqui, tá? Vamos fazer um caso, assim, bem por si. Você mora na mesma cidade que, sei lá, uma marca de fast fashion, tá? Uma C&A, uma Renner, até uma Hering. Então, você pensa, o que essas marcas geralmente precisam nos seus times? Time de criação, que imagina, volume de tendências, volume de estéticas, volume até de peças que eles precisam mensalmente são gigantes. Então, eles precisam ter um time de criação muito forte. Então, se especializa em styling, se especializa em co-hunting, pra você ser uma co-hunter, trazer as tendências. Então, assim, analise com muito cuidado quais são ali os gaps que essas empresas precisam investir dinheiro. Onde será que a moda dentro dessas empresas vão gerar mais retorno pra você? Então, faz essa pesquisa, entende sobre quais são todos ali as possibilidades da moda, que são muitas, gente. Tem, assim, milhões de possibilidades. Encontra uma que você vai ser minimamente feliz, que é importante, que também vai te gerar din-din, que no final das contas, amor, a gente precisa, né, pagar boletos. Marcela, qual que é a sua motivação? Motivação é boleto chegando todo mês, minha filha. Tem que bancar todo mundo, então vamos que vamos. Próxima. Como você se organiza pra gravar conteúdo em tantas plataformas com tanta qualidade? Obrigada, gente. Olha, essa é a parte mais difícil do meu trabalho, na verdade, organização, porque assim, eu sou uma pessoa muito organizada no trabalho. Chata, eu sou chata. Tanto que eu já trabalhei com várias grandes empresas que eles falam assim, Marcelo, o seu nível de organização é maior que o nosso, que é institucional. Mas hoje, a minha maior dificuldade mesmo é a organização do meu criativo, porque como eu tenho várias frentes de conteúdo e várias frentes de empresas também, que imagina, gente, Marcela Carrasco, eu tenho YouTube, TikTok, Instagram, publicidade e mentoria que eu faço para outras pessoas e também palestra, né, que agora eu tô palestrando para várias faculdades, enfim, vários lugares. Então eu tenho muitas frentes que são diferentes em cada uma delas, mas que todas elas são de criatividade. Além disso, eu tenho a Eora, que a Eora eu sou diretora criativa, eu faço todo o desenvolvimento de produtos da Eora, a gente tá abrindo vários outros nichos dentro da marca, que eu que faço do zero, tudo. Então assim, estão entendendo? São muitas fontes de criatividade. Então o que eu fiz pra minha vida que funcionou, que pode funcionar pra você? Primeiro de tudo, gente, trabalhar com moda, trabalhar com criatividade é ter organização. Se você não tem organização, você não consegue sair do seu platô, porque se você tá o tempo inteiro estimulado a novas ideias, você concorda que você vai ficar pensando em coisas novas e não terminar a tarefa anterior? Então acho que isso é um problema criativo de qualquer pessoa do nosso ramo. Então o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo da Google Calendar, que é o aplicativo que eu uso, e eu coloco, gente, o que eu faço no dia a dia, hora por hora. Então assim, segunda-feira, 7 da manhã eu vou fazer isso. Geralmente 7 da manhã eu sempre gosto na segunda-feira de ter uma leitura de revista, que segunda é meu dia do planejamento, então eu leio as revistas de moda, eu gosto de estar tomando meu café em silêncio, sem meu celular, só com meu notebook, pesquisando as coisas, então eu vou lá pra cima na minha casa e faço. Daí nas 8 horas, geralmente eu vou pra academia. Às 9 horas eu começo realmente o meu dia, então eu vou lá 9 horas, começo a me maquiar, começo a me trocar pra começar minhas captações. Então vai fazendo hora por hora, que agora você vai falar assim, nossa, Marcela, é meio difícil de organizar, mas depois que você entra no tranco, você vai ter muito mais facilidade em terminar, em concluir o que você começa, porque igual eu falei, a maioria dos problemas dos meus amigos criativos e do meu também é nunca terminar o que começa, porque como a gente tem muitas demandas criativas, acaba virando um bololô. Então primeiro você vai dividir por hora. Segundo, que eu acho muito importante também, se você é igual eu, que tem várias demandas diferentes, separa por dia. Então, por exemplo, eu separo por blocos. Segunda-feira de manhã é sempre bloco Marcela Carrasco. Segunda-feira à tarde é sempre bloco planejamento e hora, porque eu sempre gosto de tirar a minha segunda-feira pra me planejar, porque daí eu não preciso ficar, tipo, ansiosa todo dia pensando o que eu vou fazer. Então toda a minha semana é definida na segunda-feira. Tudo, gente. Almoço de negócios, network, eventos, publicidades, posts, tudo é planejadíssimo. Vou colocar aqui na tela pra vocês verem como que funciona esse planejamento. Então, além dele acontecer hora por hora, ele vai acontecer também em blocos. Então, igual eu falei, segunda bloco uma coisa de manhã, bloco outra à tarde. E assim eu vou dividindo a minha semana pra conseguir dar conta de tudo. Porque se eu consigo dividir isso, eu consigo mentalmente estar no momento. Então, agora, por exemplo, agora é uma terça-feira. A gente sempre separa a terça-feira pra captação do YouTube. Então, assim, ao menos que eu tenha alguma coisa física, algum cliente pra ir, ou algum fornecedor que eu precise estar na terça-feira, eu vou. Mas de resto é inegociável. Terça-feira é dia do YouTube, que é o que eu amo fazer, gente. O YouTube, assim, é o que, sabe, faz o meu coração palpitar. Eu sou obcecada por YouTube, vocês sabem, eu amo essa troca nossa. Então, terça-feira é inegociável. É sempre a captação do YouTube. Então, eu fecho ali as minhas janelinhas. Pensa assim, fecha os olhos. Pensa que você tá no seu computador. Você abre o Chrome, o Opera, enfim, qual que é o seu navegador, e você tem várias tabs. Então, você vai fechar todas as tabs e deixar só uma pra focar naquela. Isso ajuda demais, ainda mais no criativo. Então, eu fecho todas as minhas outras abas, hora, etc. Eu deixo focado no YouTube. Eu penso no YouTube, como que eu posso, né, trazer algo pro YouTube, pra plataforma. Então, assim, eu fui me organizando e melhorando. E assim, no começo vai parecer estranho. Mas você faz uma semana, segunda, terceira, eu já tô há anos, né? Eu já tô há anos nesse planejamento, e desde que a marca abriu, 10 meses atrás, eu tô nesse planejamento de hora. No começo foi bem difícil, mas
mas agora tá sendo mais suave. E eu vou fazendo isso, gente, não adianta. Nada que não seja organizado vá pra frente. Tanto que se você está numa casa suja, num quarto porco, com tudo desorganizado, com uma aparência porca, gente, desculpa, você nunca vai crescer na vida. Nada prospera na sujeira. Nada prospera na desorganização. Então coloque isso na sua cabeça, no seu coração, se organize e prospere, que, gente, não adianta. Na bagunça, nada prospera. Próxima. Como você vê a hora em curto, médio e longo prazo? Um beijo, amor. Bom, com a minha experiência de empresária nesses 10 meses, que são poucos, mas, gente, eu já rodei, tá? Já dei palestra pro E-Commerce Brasil, já fui em vários podcasts relevantes, já dei palestra na Belas Artes, agora a gente vai na FMU, vários lugares grandes. Então, assim, a galera tá vendo que o case da Hora realmente é um case extraordinário, gente. Que marca que você já tinha visto antes na sua vida. Com 10 meses de idade, estar presente na cara de todo mundo comprando, tá? Não é envio, não. As pessoas falando da marca com pouquíssimo. A gente teve menos de 5 devoluções de produto, nenhum problema de nada, de qualidade nem nada. A gente já vendeu mais de milhares de óculos. Então, quer dizer, o negócio tá funcionando demais. Tô muito feliz que realmente a gente se dedica demais, gente. Das 7 à meia-noite é só trabalho aqui nessa casa. E agora eu falei todos os pontos positivos, eu vou falar um negativo muito forte. O que eu senti como empresa? Quando você tem uma empresa pequena, ainda mais nós, que a gente tem um funcionário, que é mais nós sócios, né, meus pais, eu e o Felipe, agindo o dia inteiro pro negócio dar certo, a gente tem que entender que a gente não vai dar conta de tudo. A gente não vai dar conta de tudo, de lançar tudo, de fazer conteúdo todo dia. Então, assim, primeiro é lidar com a frustração, que é essa parte muito negativa de ter um negócio, de ser empresária. Segundo, é de não ter equipe. O meu sonho era ter muito dinheiro pra investir em equipe, pra conseguir outras pessoas pra me ajudarem, pra eu entregar o que eu gostaria de entregar com a marca. Porque por mais que a entrega esteja maravilhosa, eu sei que poderia dar mais. Mas, infelizmente, não consigo ainda por causa, né, eu fiz, que eu não consigo me desmontar. E também financeiramente, que nosso produto é muito caro. A gente tem que fazer sempre coisas muito caras, importações muito caras. Então a gente ainda não tem dinheiro pra sair investindo loucamente em equipe. E também porque eu e o Felipe, a gente decidiu desde o começo que a gente daria passinho de formiguinha. A gente daria o passo que a gente conseguiria realmente peitar e segurar. Então a gente tá indo devagar. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo a Hora em curto prazo sendo sim uma referência de uma marca de acessórios, não só de óculos de sol, vocês já vão ver por aí, spoiler pra vocês, mas sendo uma marca de referência de acessórios, que é algo que eu sempre preguei neste canal. Quem me acompanha há 5 anos no canal sabe que eu sempre preguei de básicos essenciais, sempre preguei de peças atemporais e sempre preguei de peças que você compra hoje e usa em 10, em 20, em 30 anos. Continuo o meu legado nas redes sociais e também na minha marca. Minha marca é uma marca que você compra o seu óculos hoje, daqui 20 anos, 10 anos você vai estar usando igual. Tanto que os modelos mais vendidos no primeiro mês da marca são os mesmos modelos mais vendidos hoje, para mostrar para você a atemporalidade dos nossos acessórios. Então, isso eu vejo muito a marca sendo assim a referência de acessórios no mercado nacional e internacional, que se Deus quiser já estaremos abravando esse mundão. Já vendemos, né, para todos os países, já vendemos para mais de 12 países. Temos clientes do mundo inteiro. Agora a gente tá fazendo alguns contratos também para venda internacional, né, em boutiques internacionais. Mas se Deus quiser, a gente vai aumentar, então esse é o curto prazo. A médio prazo, a gente tendo nossos pontos físicos, a gente tendo nossas imersões culturais, a gente entrando nos nossos projetos sociais, que já tá tudo desenvolvido, só falta mesmo ter o dinheiro pra tocar, que é muito importante. A gente quer se envolver culturalmente, nós queremos ser uma marca de cultura, não uma marca que ela é feita só pra vender e ficar com o influenciador, ai, compra, 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 não é esse o nosso perfil. A médio prazo também nós queremos sim abrir nossas lojas no exterior, começarmos a exportar cultura e produto, e não só matéria-prima, né, que tô cansada de ver o nosso Brasil exportando matéria-prima, comida e outros pontos. A gente quer também exportar design, exportar produto, exportar experiência. Nós somos capazes sim. E, gente, eu não posso mais falar muito, senão eu vou entregar tudo, tá? E toda a minha estratégia. Mas dei uma pincelada aqui, espero que tenha ajudado em toda aí nessa curiosidade que vocês têm. Eu encontro muito vocês em todas essas minhas demandas profissionais da Eora, né? Que eu acabo tendo muito contato com mulheres empresárias. Vocês sempre me pedem, fala mais sobre Eora. Tudo no momento certo, gente. Eu tô seguindo muito no meu coração. Eu quero sim, um momento, começar a introduzir mais esse meu lado empresária. Mas eu preciso resolver muitos pontos e também preciso que a minha marca ande por si só. A Eora é Eora, a Marcela é Marcela. A Eora também é Marcela e a Marcela também é Eora, mas elas não são uma a outra. Elas têm vidas independentes. Eu acho muito importante acontecer isso, porque eu não quero ser o tipo de influenciadora que o tempo inteiro precisa ter a minha imagem para os meus produtos venderem. Os meus produtos se vendem porque eles são bons, eles são feitos com amor, com carinho e com muito respeito pro cliente. Então eu quero que esses produtos, eles sejam vendidos por eles e não por mim. Claro, eu sou sim um adicional, toda vez que eu apareço, não vou mentir. Apareci no Stories, apareci no Daily, apareci aqui falando da marca, a gente vende horrores, mas eu quero que a minha marca seja boa por ela. Não quero cair no mesmo
o conto do vigário de outras influenciadoras que são 200, 300 vezes melhores que eu. Melhores não, maiores, gente. Não falei melhores, eu nunca me ponho pra baixo. Maiores. E essas mesmas estão com marcas que não vendem, marcas que quebraram. Por quê? Porque elas não sabem fazer essa separação. Então eu quero fazer essa separação, que seja uma separação saudável e que no momento certo a gente faça essa junção, tá bom? Espero ter respondido, gente, que eu falei, eu falo muito, né? Próxima pergunta. Quais dicas você daria para que uma marca seja relevante no nicho premium de semi-joias? Um beijinho, amor. Então, gente, quando a gente fala de um cliente premium, que é exatamente o meu cliente, né? Hoje a nossa média na hora ali no nosso preço, o ticket médio é R$1.400. Quando a gente fala de um consumidor premium, você tem que sempre lembrar que ele tem um olhar muito mais duradouro para essas peças. Então ele olha para essas peças como um investimento, mas não só como um investimento, como uma experiência. Então você, com o seu trabalho semi-joias, eu faria um Instagram muito baseado nesses pontos. Eu falaria sobre quais são os materiais que vocês usam, sobre a durabilidade das peças. Também faria muitos editoriais de moda. Não precisa investir em grandes aí, fotógrafos, gastar R$30.000 numa diária de fotógrafo, não tô falando disso. Falando mais sobre storytelling, pra mostrar uma joia muito bem colocada. Porque um cliente de um ticket médio um pouco maior, ele se apega muito ao visual e ao storytelling. É só você olhar em todas as campanhas de grandes marcas. Eles têm um visual, sim, muito de moda, de modelo, né? Aquela coisa que eu sempre falo que a moda, ela seduz, então ela traz aquela sedução, aquela cara fechada, assim, muito sorriso. Mas pode ver que as narrativas, elas nunca têm pontas soltas. Elas sempre são amarradinhas. Não tem storytelling, começo, meio e fim. As coisas se conversam. Então, fique bem atenta à qualidade, à história que você tá passando, à mulher que representa essa cliente. É muito importante que a mulher veja a mulher que ela está comprando, o homem que ela está comprando, que ela se veja naquele lugar e que a experiência do cliente seja excepcional, gente. A experiência do cliente é o que tem mais de importante na sua marca. Se você quer ter uma marca de sucesso, você precisa ter experiência. Você precisa ter aquele efeito uau, que chegue pro seu cliente e a pessoa fala, meu Deus, aquilo foi feito com amor. Novamente, não estou falando de grandes investimentos, estou falando de ser algo feito com amor, pensado, não feito só pra fazer dinheiro. Então, além de todos esses pontos, também tome cuidado com o seu site, veja qual que tá sendo essa jornada do cliente, como que ele tá entrando no seu site, por que ele tá saindo, por que essa compra não tá sendo concluída. Você tem frete expresso, que é muito importante também não cobrar o frete do cliente. Quando a gente fala de um ticket um pouco mais alto, mais premium, você tá cobrando esse frete, você tá dando possibilidade desse cliente comprar, você tá dando acessibilidade pra ele na hora de compra, tem parcela, que às vezes a gente acha, né, nossa, um cliente premium não parcela. Então assim, olhe de começo ao fim pra esse cliente de uma forma muito amorosa. Pense que se fosse você, como que gostaria de ser a sua experiência, tanto online, quanto física, quanto na compra. Pense tudo num 360, que um cliente premium, ele vai exigir muito mais do que um cliente com um ticket um pouco mais baixo. Agora beber água, né, que a mãe de vocês fala demais. Agora que eu já falei muita coisa técnica, vamos pra aba pessoal. Má, como que tá sendo emocionalmente esse momento de foco total na sua empresa? Gente, uma merda. Ai, gente, não dá. Ninguém me explicou que a vida não tem balanço. Ficaram com blá, blá, blá. Ai, a vida é balanceamento. Você vai conseguir balancear as coisas. Que é um equilíbrio, gente, é mentira, tá? Um ano da marca, o primeiro ano da marca é um inferno. Você só vai ter problema, você só vai ficar desesperado, não vai dormir, que vai ficar com medo de falta de dinheiro. O investimento é muito alto, tudo e cada real que entra nessa casa hoje é pra marca. Então, assim, é muito difícil e emocionalmente foi horrível pra mim, horrível. Graças a Deus que eu faço terapia há muitos anos, intensifiquei também a terapia e eu tenho peito pra continuar tendo cabeça. Tipo, eu sei muito separar as coisas. Acordei mal hoje? Dane-se. Vou fazer o que tem que ser feito. Comigo não tem esse joguinho de ai, meu Deus, eu tô mal. Ai, o mundo me odeia. Dane-se. Eu vou lá respirar, tomar um banho gelado, dar 2 tapas na cara e vou fazer o que tem que ser feito. Então eu sempre fui assim, sou uma mulher muito forte e consegui dar conta, mas realmente emocionalmente foi muito difícil. Não só também pela questão emocional, do medo, da coragem de começar a fazer uma coisa do zero, de não saber o que vai ser, do que as pessoas iriam achar, que é muito importante, né? Falando de produto, imagina as pessoas falam, nossa, que produto lixo. Não só disso, mas também pelo que eu falei lá anteriormente sobre criatividade. Isso acabou impactando muito no meu trabalho, que isso acabou impactando emocionalmente, que eu comecei a sentir como se o meu esgotamento mental fosse porque a minha criatividade estava sendo ali esgotada. Então eu tava sentindo desesperada, porque parecia que ali o meu combustível do carro ia acabar e o que eu ia fazer com aquela criatividade que não voltava? Ia toda hora um estímulo. Eu tenho que assinar uma coleção, dirigir uma campanha, eu tenho que continuar com os meus conteúdos. Então assim, isso pra mim emocionalmente foi muito desgastante. Também, né, porque eu e o Felipe somos sócios, então a gente traz os problemas muito pra casa. Tipo, eu não tava vendo mais meu lar como um lar de acolhimento, porque era sempre problema. Então foram muitas dificuldades, gente. Eu sempre fui muito franca com vocês, eu nunca menti pra vocês. Então sim, chorei muito, sim, despedacei muito, caiu muito meu cabelo, fiquei muito preocupada. Deu sim uma abalada na minha relação, tanto com meu marido quanto com os meus pais. Não abalada de tipo a gente terminar, mas todo mundo ficou meio depressivo, eu senti, sabe? Todo mundo ficou um pouco meio pra baixo, porque é exaustivo demais. Então, se você quer abrir uma marca, tenha a responsabilidade de entender que vai ser muito mais difícil do que você imagina. Mas tudo vai de propósito. Qual que é o seu propósito? Sabe por que a gente continuou fazendo e por que tá dando tanto certo a marca? E por mais que a gente teve muitas dificuldades, muitos problemas sérios, que eu não posso falar aqui, a gente continuou. Foi o que eu falei lá, não importa se você acorda mal, amor. Um banho de
lá, 2 tapas na cara precisam acontecer. Você precisa voltar pro foco. Deu errado? Recalcula a rota. Ai, meu Deus, lascou? Vai dar certo. Eu pensei, não vai dar certo sendo positivo. Então é mais sobre você fazer o que tem que ser feito. A academia ajuda também muito, lógico, né? Academia, tirar momentos também. Então, tipo, todo sábado de manhã eu tiro pra andar com os meus cachorros e com o Felipe pra gente se aproveitar. Ir no Ibirapuera da vida. Então, esses pontos de romantizar a minha vida, mesmo que pequenos, acabaram dando certo. E ter rotina também ajuda demais. Então, pra controlar a ansiedade, depressão e etc., é muito importante que você faça exercícios físicos, coma bem, se alimente bem, toma bastante água, se envolve aí de amor e tenta recarregar as energias, porque é muito, realmente, a cruz é muito pesada, mas se esse é o seu propósito, vamos pra cima, né? Má, como que você fez pra não desistir dos seus planos e o que te manteve firme? Gente, é muito importante você sempre ter o lance do propósito, que eu acabei de citar. Por quê? Quando você tem um propósito, você primeiro entende que não tem por que desistir, porque assim, quem tem um propósito muito bem feito na sua cabeça, você vai desistir, vai pra onde? Você vai morar no meio da rua? Você vai trabalhar com uma coisa que você não quer? Você vai ali desenvolver? Você vai ali desistir de algo que você quer? Então você tem que sempre pensar, não há como desistir. Se eu quero que o negócio dê certo, o negócio vai dar certo. E o mais importante disso é entender que, gente, não existe motivação. Você tem que entender, assim, de uma vez por todas, não existe motivação. Claro que vai ter dias que você vai estar mais motivada, que o céu vai estar mais azul, que você vai estar mais feliz com a sua vida, mas os dias que você não estará nesse mood serão muito maiores do que os dias desse mood positivo. Então pensa, se você só trabalhar quando houver essa motivação, você vai acabar com você. Você precisa trabalhar independente da motivação. Então sabe como que você faz com esse movimento? Você não se deixar desistir? O propósito. Então deixe bem claro o seu propósito. Eu sei meu propósito dentro do meu coração. Minha família sabe, meu marido sabe, e é por isso que a gente não desiste. Mesmo em dias mais difíceis, mesmo quando, né, as tempestades chegam, a gente não desiste porque a gente olha pro propósito. E eu nunca vi na minha vida a possibilidade de desistir dos meus sonhos. Porque a minha vida é uma só, a minha vida é a da Marcela. E se eu não der o meu melhor, eu não me chamo Marcela. E se eu não fizer isso acontecer, eu não me chamo Marcela. Então você tem que sempre entender que a possibilidade de desistir, ela não existe. Você precisa continuar. Parece papo de coach, mas é verdade. Precisa continuar com motivação ou não. Porque no final das contas é a sua vida. Você quer viver a sua vida que você sonha pra você? Ou você quer desistir dela? Então faça essa reflexão. Sobre a sensação de estar atrasada na vida, quais são os seus conselhos, mami? Um beijo, amor. Olha, gente, sinceramente, a gente só se sente atrasada pela porcaria das redes sociais negativas e de conteúdos negativos. Por quê? Quando a gente acompanha um criador de conteúdo que nos eleva, que nos coloca pra cima, que nos traz possibilidades a gente se desenvolver, a gente melhorar, você concorda que você não se compara? Você vê aquilo como um olho de admiração? Você olha aquilo como uma maneira de, nossa, estou conectada com essa pessoa, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso dê certo. Só que a partir do momento que você consome conteúdos negativos, de pessoas que não vêm do mesmo lugar que você, pessoas que todas as oportunidades caem no colo, que a pessoa compra tudo, você concorda que você vai sentir um lixo e não há nada que você faça que vai mudar esse sentimento? Porque essa pessoa, ela sempre vai ter mais oportunidade do que você. Então, primeira coisa, quando você se sentir um lixão que tá atrasada, você reflete. Esse sentimento é genuíno? Eu realmente acho que às vezes a gente pode mesmo ver, né? Putz, fiz alguma cagada na vida, preciso recalcular minha rota, tudo bem. Ou você se sente dessa maneira porque a sua amiguinha lá do Instagram tá melhor que você. Então faça esse exercício. Entenda se é sobre você ou sobre o outro. E se for sobre o outro, você vai lá, bonitinha, um follow, rapariga, bye bye, beijo, tchau. Porque você não precisa trazer isso pro seu coração. Você precisa entender que esse sentimento vai existir. Lembrando que nós somos seres humanos, a gente não controla os sentimentos entrarem, mas a gente controla eles permanecerem, né? Uma coisa é você chegar e falar, putz, tô me sentindo atrasada, mas você já coloca palavras positivas na sua cabeça, pensamentos positivos, você já começa a fazer uma coisa, coloca uma música alta, esqueceu. Ou você fica, eu tô atrasada, eu me odeio. Para agora, chega. Não vai ficar assim. Para, por isso a Marcinha se tiver. Mas é verdade, gente, a gente não tem como escolher os sentimentos que entram na nossa cabeça, mas a gente tem a escolha de permanecer na nossa cabeça ou não. Então é isso, gente, você não deixar que esse sentimento ruim cultive dentro de você e analisar que quem faz isso mesmo são os maus conteúdos, os conteúdos vazios e podres que a gente vê na internet. Então, falou na gatinha. Nossa, acho que eu dei um susto em vocês, imagina. Que louca, que louca. Má, tem alguém no mundo da moda que você se inspira? Se sim, quem? Gente, eu tenho uma dificuldade com essa pergunta, porque assim, toda revista que me para, todo podcast que eu vou, toda entrevista que eu dou, todo mundo pergunta, Má, quem é essa inspiração? E, gente, eu fico assim, blackout. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa que eu encontrei inspirações em diversos lugares. Então, eu não consigo virar pra você e falar assim, nossa, essa pessoa é meu ícone de moda na moda. Não é. A minha moda, ela é muito mais uma moda comportamental, uma moda que ela junta todas as minhas referências. Então, por exemplo, ontem eu fui no MASP. Inclusive, gente, vamos apoiar a cultura, o conhecimento e a arte. Vamos lá no MASP, terça-feira, inclusive, é gratuito. Ai, bate a câmera, mexe a câmera, enfim. Você tá numa exposição de Monet lá incrível. Nossa, gente,
eu chorei. Minha mãe ama Monet, né? E ela sempre me inseriu muito a arte. Minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa culturalmente. Ela sempre me mostrou como pintar, ela sempre fez bordado, ela sempre fez pintura plástica. Então ela me ajudou muito a mostrar como a vida era mais bonita com cultura, com moda, com arte. E ela ama Monet demais. E eu vi que Monet tava na exposição. E um amigo meu, ele trabalha no MASP. E ele falou, Má, quando você quiser, vai ser um prazer receber. Daí a gente foi muito chique lá, fazer essas fotinhas aqui. Muito obrigada, MASP, pelo convite. Mas eu fui mesmo pra incentivar vocês a irem em museus, a irem pros lugares. Terça-feira é de graça o museu, então aproveitem. Porque, gente, é muito importante você entender as inspirações de moda, elas vêm de todos os lugares. De uma exposição de arte, de uma arquitetura, de um carro que você vê na rua, de uma música que você ouve, de um blog de moda, de um vídeo da Marcela que você assiste. Tudo, no final das contas, é sim uma inspiração de moda. Então, eu não tenho uma pessoa que eu falo, nossa, essa pessoa é minha inspiração de moda. Eu não me inspiro dessa maneira. Como eu falei, eu faço meio que uma nutrição entre todos os pontos. Eu junto esses pontos e me nutro de cultura, de moda, de arte. Isso me inspira. E a moda, ela vem muito mais pra esse lado, sabe? Um lado mais comportamental do que um lado literal, de ir numa loja e falar, meu Deus, estou inspirada pra fazer um look. Não, é mais em outros lugares, em referências de vídeos, de livros, de filmes, de séries, essa inspiração vem. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas, gente, eu tenho muita dificuldade. Quando me faz essa pergunta, eu fico, nossa, perdidinha. Olha, essa que é importante. Tenho 15 anos e me inspiro muito em você. Gostaria de receber um conselho. Amor, se eu pudesse dar um conselho hoje, de verdade, seria guarde dinheiro. Você fala, meu Deus, Marcela, o que é isso? Guarde dinheiro. Sabe por quê? Nós, mulheres, a gente não é ensinada a guardar dinheiro. A gente é ensinado o tempo inteiro que a gente tem que estar na moda, que tem que gastar. E a gente se esquece que quanto antes a gente começar guardando dinheiro, mesmo que seja 50 reais por mês, 10 reais por mês, vai fazer diferença na minha idade. Graças a Deus que eu ouvi meu pai e guardei meu dinheiro. Eu já tenho minha renda fixa lá guardadinha, tenho minhas ações, eu fico assim, ó, tranquila. Claro, né, que eu não posso parar de trabalhar, senão a minha conta seca. Mas como eu sempre tive muita cabeça boa de guardar 80, 90% do que eu ganhava e viver com o básico, hoje eu tenho uma vida boa. E eu comecei na cidade, então o conselho que eu tenho pra você é guarde dinheiro. Tenha responsabilidade financeira. Dinheiro muda vidas. Você pode ir fazer uma pós lá fora, pode ir atrás de um trabalho que é seu sonho, se você tiver dinheiro guardado. Se você não tiver independência financeira, ainda mais sendo mulher, a sua vida será uma prisão. Você vai ir atrás ou de um trabalho que te mata e que te paga só pra você comer ali o dinheiro da sua comida, ou atrás de um relacionamento extremamente tóxico que vai pagar as suas contas. Então, guarde dinheiro e comece hoje. Má, você consegue conciliar sua rotina de trabalho corrida com atividade física? Qual você gosta e faz? Gente, eu vou ser bem sincera, que eu não sou mentirosa. Eu tô com muita dificuldade de manter a minha rotina na academia. Quem me segue há um tempo lembra que eu era muito focada na academia. Eu ia todos os dias, até porque eu era modelo, né? Então tinha o corpo todo malhado. Hoje eu me olho no espelho, eu me sinto um pouco triste, que meu corpo era perfeito. E assim, eu entendi que não dá pra ter tudo na vida, né? Hoje a minha conta bancária é muito mais gostosa do que antes. E eu tenho vários outros prazeres e reconhecimentos que eu não tinha antes. Mas eu não tenho também tempo pra ter o corpo e nem a cabeça que eu tinha pra comer frango e salada. Não tenho, gente. Hoje eu tô nervosa, eu vou comer um McDonald's e eu quero que se dane, que se exploda. Então eu não consigo manter exemplar todos os dias, mas sim, eu vou toda semana na academia. Tem semanas que eu consigo ir 3 vezes, outras que eu consigo 2, mas eu vou sim, pelo menos 1, 2 vezes na semana, porque eu preciso, sabe, tá ali, tentar fazer um resgate emocional, porque, gente, a minha rotina é muito pesada, como vocês sabem, eu faço muitas coisas, minhas demandas são muitas, então se eu não focar no meu corpo um pouco, colocar uma música, ficar alto astral, gente, meu Deus, corta os pulsos. Então, assim, preciso focar, preciso estar saudável. Então, eu gosto muito de academia e o único esporte que eu faço na academia é musculação. Eu gosto muito também de testar coisas novas, mas musculação eu consigo continuar com o corpo bonito que eu gosto, gente, eu quero ser gostosa. Se você não quer ser, problema é seu, eu quero ser gostosa. E a musculação eu consigo fazer um treino um pouco mais curto, continuar durinha, e também tem estímulo, né, de dopamina, de endorfina, de tudo. Eu amo, maravilhoso. Então, eu amo musculação, gente. Musculação é tudo na minha vida. Como criar uma identidade visual tão marcante que seus seguidores já sabem que é você? Olha, gente, eu recebo muito essa pergunta, muito. E eu acho muito importante entender que eu acredito que como posso dizer, esse reconhecimento visual que vocês têm com a minha estética é porque eu sempre fui muito fiel à minha estética. E olha que eu sou cadelinha do capitalismo. Eu sim surfo nas tendências, o que eu gosto, né? Sempre faço essa peneiragem, mas o que eu gosto entra no meu estilo, porém eu nunca perco quem eu sou. Eu tenho pilares do meu estilo que, independente da estética que eu tô introduzida, eles serão recorrentes. Por exemplo, os óculos, né? Nem preciso falar nada, eu tenho uma marca de óculos, sou obcecada. Anéis muito grandes, muitos braceletes, muitos brincões. Hoje eu não coloquei porque eu tô só batendo papo, minha orelha tá machucada. Bolsona estruturada, um sapato de couro, roupas mais básicas, essenciais. Então, assim, eu tenho pontos do meu estilo que eles são independentes da estética do momento. Então, se eu tiver numa vibe mais office searing, eu vou estar lá nos mesmos pilares de moda. Se eu tiver numa vibe um pouco mais sexy, mais moderna, mais futurista, continuará com os mesmos pilares de moda. Então, isso é muito importante entender que pra
você ser reconhecido pelo seu visual, pela sua imagem, você precisa ter sua paleta de cores, você precisa ter seus pilares de marca, você precisa entender o que significa você pras pessoas, como que as pessoas te veem visualmente, o seu cabelo, sua maquiagem, tudo isso conta, gente. Eu sempre falo que a moda, ela fala muito antes da sua boca abrir. Então você precisa entender que tudo no seu corpo comunica, positivo e negativo. Então entenda o que você pode usar ao seu favor e use que, gente, a comunicação de moda, ela é muito importante quando você vai fazer seu personagem, seu caráter, né? Pense em morar fora do país por conta de algum trabalho envolvendo moda? Um beijo, gente, tô esquecendo, manda beijos. Sim, não vou mentir, sim. Muito, tipo assim, muito. Eu tenho sonhos que desde que antes de casar, quando eu comecei a namorar com o Felipe, eu falei assim, olha, a gente vai namorar, vai casar, mas você tem que entender que eu tenho esse sonho e esse sonho que eu quero realizá-los sozinha. Eu, no mundo, você topa ele? Beleza. Então, assim, tem alguns sonhos que eu não gosto de contar esses sonhos, são sonhos muito pessoais, mas que eu quero realizar sozinha. Então, sim, pense em morar fora, mas não morar fora, tipo, extenso, tipo, ir fazer uma pós e voltar pós, ou nem fazer assim, ir fazer um curso e voltar. Fazer cursos também, ao redor do mundo, quero muito. Quero também ter a experiência de fazer pop-ups da hora lá fora, que vai ser muito importante pra nossa imagem de moda, e óbvio, né, a gente tem muito network, as pessoas lá fora. Então, assim, sonho sim, mas sempre envolvendo esse lado mais empresarial, esse lado mais, né, educacional e não por prazer, assim, que, gente, eu já morei 4 anos e meio, quase 5 anos fora, já vivi tudo que eu tinha que viver, já caí na festa, já caí em tudo, já viajei esse mundo que nem uma louca, vocês já acompanharam, então, assim, hoje é outro lugar que eu tô na minha vida, tenho outras prioridades, mas eu não quero deixar minha vivência de lado e muito menos parar de estudar. Por mais que eu não seja formada em grandes cursos, nem nada, eu estou estudando diariamente, então, assim, eu sinto a necessidade de estar num ambiente, sabe, que eu possa aprender com pessoas geniais, uma Sam Martins da vida, enfim, tenho muitos sonhos ainda, gente, vocês vão acompanhar muita coisa, e eu também queria muito abrir um canal de vlog, se vocês quiserem, coloca aqui embaixo. Eu queria muito mostrar meu dia a dia como empresária, ia ser bem legal. Eu não sei, eu queria saber muito, assim, do feedback de vocês, mas às vezes eu me canso do meu conteúdo. Eu acho meu conteúdo sensacional, tanto que, assim, tem um monte de dupe aí de Marcela agora no YouTube, né? Porque as meninas não mudam nenhum roteiro, eu não me machuco de ver conteúdos inspirados, mas, amigas, mudam um pouco do roteiro, né? Personalidade é sempre bom. É bem difícil pra mim ver um vídeo que eu trabalhei horas e horas, as meninas usando até meu storytelling. Mas fazer o quê, né? Então, assim, eu já vi que realmente o meu canal é muito importante pra muitas pessoas. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço, mas eu sinto, não sei, às vezes um vazio de não colocar muito Marcela pra fora. Porque por mais que eu seja Marcela mesmo, eu gosto de ter esses papos com vocês. Eu gostava também de postar vlogs, eu gostava de postar maquiagem. Só que hoje o canal cresceu tanto que eu tenho muito medo de trazer esse lado. Porque toda vez que eu trago, tipo, não é muito bem visto. Não bem visto, mas assim, as pessoas não abraçam tanto assim. Só que eu nunca pensei em números, eu sempre pensei em comunidade, em trazer esse afeto de vocês. Tem até uma pergunta aqui. Eu não sei, se vocês quiserem, coloquem embaixo, que às vezes eu fico um pouco frustrada de não mostrar mais esse lado emocional. Ai, que fofo. Olha aqui, gente. Só agradecer por disponibilizar uma boa parte do seu conhecimento de graça pra gente. Um beijo, Mariana. Muito obrigada. Isso aqui faz meu coração pulsar. Achei, gente. Tava procurando. Como você faz para continuar próxima dos seus seguidores, mesmo crescendo tanto? Love you. Um beijo, amor. Ai, gente, eu acho que continuando sendo eu, sabe? Eu sempre acompanhei meninas. Eu nunca acompanhei muitas blogueiras, mas eu vi algumas meninas, que eu não vou mentir, gente, não acompanho nenhuma, não assisto nenhuma, assim. Não porque não gosto, tenho várias amigas do ramo, mas eu nunca tive o hábito, sabe, de ficar vendo stories. Eu não tenho muita paciência pra stories. Acho que é por isso que eu não posto nos stories, vocês brigam comigo. Mas eu sempre via muito uma pessoa começando num canal ou no Instagram. Ela começava a ter poder aquisitivo, começava a ter acesso a essas coisas, e do nada ela mudava totalmente o conteúdo dela. Então, quer dizer, o que fez ela se tornar relevante, o que fez ela ter essa comunicação e esse emocional com o público, ela deixava pra trás, porque ela simplesmente virou um produto, ganhou dinheiro e acabou aquilo. Então, eu sempre fiz muito esse treino, sabe, comigo. Tipo, Marcela, você não pode mudar quem você é só por quem você se tornou, ou pelos números, ou pelo dinheiro que você tem hoje. Então, assim, eu continuo com os mesmos hábitos. Eu ainda faço compra nas mesmas marcas. Eu vou nos mesmos brechós. Mostrei esses dias no Instagram zoando, né, que eu queria um sábado da Miu, mas eu não vou comprar da Miu, que é uma tendência passageira. Comprei no brechó. Então, assim, tem vários pontos que eu tento sempre me reconectar com a Marcela que começou. Não é porque eu ganhei dinheiro ou porque aconteceu alguma coisa na minha vida, ganhei prestígio, que eu vou mudar essa pessoa. Então, eu faço mesmo mais um exercício pra não me perder, lembrar qual que é o meu propósito na internet, por que que eu comecei, por que que eu devo continuar fazendo o meu trabalho. Que mesmo que eu cresça devagarzinho, vá fazendo ali um passo de formiguinha, ele tá me levando cada vez mais perto do meu propósito. Então, assim, eu tento reconectar comigo mesma e eu fico muito feliz que vocês tenham essa sensação, que eu nunca quero ser distante de vocês. Pelo contrário, eu quero ser cada vez mais próxima, beijar a boca de vocês. Gente, eu encontrei uma muito boa aqui. Olha isso. Má, gostaria de saber se já teve que se provar por não ter feito faculdade, como você lidou. Sim, gente, um conselho pra vocês. Façam faculdade. Por favor, façam faculdade. Estudem. Gente, vocês conseguem sim conciliar EAD. Eu conseguia na época. Eu fiquei, ai, não consigo. Eu me arrependo horrores. Eu queria muito ter um degree hoje. Queria muito, por exemplo, eu perdi
perdi. Gente, assim, eu acho que eu nunca contei isso na internet. Uma das maiores faculdades do mundo. De Milão, tá? De Milão. Eles queriam que eu desse uma pós-graduação. E eu perdi porque eu não tenho graduação. Eu fiquei tão frustrada, gente. Tão frustrada. Eu chorei. Porque assim, isso ia acrescentar pro meu currículo e pra minha vivência uma coisa que, gente, quantas pessoas têm essa oportunidade? E eu não tive porque eu não tenho faculdade. E foi uma escolha minha, porque eu tive a oportunidade de fazer. Eu comecei, tranquei. E assim, eu realmente tava muito cansada, mas eu acho que, gente, mesmo cansada, você quando é jovem, tem 20 anos, poxa, você não aguenta trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Minha assistente aqui, nossa, super batalhadora, ela trabalha, estuda, tá todo dia potente. Por que que eu não consegui estudar e trabalhar junto, sabe? Então me frustra um pouco. Antes eu tinha uma cabeça diferente da que eu tenho hoje e eu me arrependo horrores. Então o meu conselho é façam faculdade, porque isso, assim, reflete muito na sua vida. Tanto de prestígio, quanto as pessoas te olham. E infelizmente é uma coisa que eu não posso mudar, gente. Eu não vou fazer uma faculdade agora, tipo assim, não tem cabimento de eu começar uma faculdade agora. Não cabe na minha rotina. Hoje sim eu tenho uma rotina que não consigo, mas na época eu consegui. Então assim, tenta fazer um esforço, mas estude e trabalhe ao mesmo tempo. Comece a enriquecer, comece a guardar dinheiro. Essas coisas são coisas que não dá pra voltar atrás depois. Acabou, acabou. Qual a sua maior realização desse ano que já aconteceu? Qual ainda irá realizar este ano? Gente, a minha maior realização, não adianta, é ver a minha família unida trabalhando com o mesmo propósito. Essa é a minha maior realização. Ver a minha mãe, o meu pai, o meu marido, todo mundo trabalhando junto, todo mundo fazendo o que tem que ser feito pra fazer a empresa acontecer, olhando muito como investimento lá pra frente, uma empresa que lá na frente vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa família. Então, com certeza, essa é a maior realização da minha vida. Eu sou muito feliz em ter meus pais comigo, muito feliz mesmo poder proporcionar os meus pais estarem juntos. Então, assim, não é muito especial, não tem palavras tocar a importância que isso tem na nossa vida. O que você mais se orgulha da Eora? A comunidade, os produtos. Gente, a Eora é meu filho, minha filha, né? Minha filha. Ela me traz muitos orgulhos. Eu acho que o maior orgulho, deixa eu pensar. Vocês viram que eu olho pra ali é Busca, né? Que eu tô olhando ali a cidade de São Paulo. Que, inclusive, é muito bonito, eu já mostro pra vocês. Gente, eu acho que a maior realização da Eora, ai, me pegou, eu sou libriana, não consigo, escolher uma! Mas a maior realização da minha vida mesmo na Eora, com certeza, são os produtos, assim. Eu amo a comunidade, acho que a gente fez muito bem feito, mas, gente, o produto é muito bom. Muito bom, é uma coisa que eu, Marcela, eu olho assim e falo, caraca, velho, como que eu fiz isso? O negócio é muito bom, gente. Você vê uma empresa familiar, que são 5 pessoas, um funcionário, você compara com uma empresa gigante, uma Dior, uma, sei lá, você coloca, olha pra frente e fala, caraca, o nosso produto é melhor. Tipo, tem noção que a gente faz muito com pouco? Muito com pouco. Então, imagina quando a gente for grande, a gente tiver uma gordura de empresa, o negócio vai ser absurdo. Então, com certeza, o que eu mais me orgulho é o produto. O produto é muito bom, gente. Eu uso diariamente, assim. Eu vejo grandes pessoas. Imagina, gente, uma Bruna Tavares. Uma mulher que tem um poder aquisitivo absurdo. A mulher é riquíssima. Poderia usar qualquer que fosse. Ela já me mandou um áudio. Mas estou aqui dentro da Chanel. Viajando, eu vou te matar, porque eu não consigo usar outro óculos que não seja Eora. Tipo, gente, isso não tem, assim, isso não tem medida. É, tipo, ver pessoas potentes que eu admiro usando a minha marca e amando meu produto, querendo estar junto. Então, assim, o produto é muito bom. Eu me orgulho demais disso. Deixa eu responder essa que é meio off-topic, mas muita gente me pergunta. Gostaria de saber dos seus babies. Você adotou eles? Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Um beijo. Gente, os babies foram adotados. Foi assim, quando eu mudei pro Brasil, há 1 ano e meio atrás, eu tava muito sozinha, tava depressiva. Falei pro Felipe, a gente não tem amigo, a gente não tem nada, porque eu nunca tinha morado em São Paulo. Eu sempre morei em Santo André, que eu sou da BC, nasci em São Caetano e sou de Santo André. E o Felipe nunca tinha morado aqui. Ele saiu de Goiânia, novinho, foi pra Londres. Então, assim, a gente não tinha ciclos de amizade, não tinha nada. E do nada, tipo assim, a gente ia trabalhar junto, a gente sabia que ia ser tenso, ficar o dia inteiro junto, etc. E ele falou, por que a gente não adota um bebê? E eu nunca tinha tido cachorro, só gato. Eu tinha tido, assim, quando eu era pequenininha, mas era da minha irmã. E nunca tive aquele lado de eu ter o meu cachorrinho, mas tive os meus gatos adotados também. E daí a gente começou a olhar. E eu queria muito um chihuahua, porque eu já tinha estudado sobre chihuahua. E o chihuahua é um cachorro pequeno, que ele é fácil de locomover, então eu poderia levar a trabalho, numa bolsa, etc. São cachorros muito dóceis, eles não são briguentos, eles não fazem sujeira, eles são muito educados, não latem. Então, assim, eles tinham várias coisas positivas. E eu não conseguia adotar, porque é muito difícil adotar. Eu até comecei a olhar uns pra comprar, mas falei, gente, eu não tenho coragem nenhuma de comprar um cachorro. Tantos cachorros precisando de lar, não vou comprar. Falei, Felipe, vamos jogar na mão de Deus. Quando aparecer um, a gente pega. Então a gente deixou jogado. Daí um dia eu tava na minha casa, a minha irmã me ligou loucamente. Tipo, gente, a minha irmã nunca me liga. Tinha 30 ligações dela. Putz, alguma coisa aconteceu. Atendi, ela falou assim, Marcela, acabei de ver um grupo dos chihuahuas, que ela tem uns grupos lá de Campinas. Inclusive, gente, a minha irmã, a doutora Bárbara, vou pôr no Instagram dela aqui, a melhor dermatologista de Campinas. Olha a pele da Mames, né? Vamos que vamos, vai lá logo pra ficar bela igual eu. Ela faz preenchimento, enfim, eu sou bonita por causa da minha irmã. E daí ela falou, estão doando um chihuahua lindo preto. Quer que eu pego pra você? Porque se você não quiser, eu vou pegar pra mim. Daí eu falei, pega! Eu nem tinha visto, gente, era o Martin, que o Martin ele já tinha sido adotado e ele tinha sido devolvido. Eu acho porque o Martin, ele tem muitos problemas comportamentais. Não, ele não é, tipo, bravo nem nada, mas ele é muito quieto. E ele é um cachorro que ele era apadrinhador, eu acho que fala, que é, tipo, a matriz masculina, né? A matriz é a menininha lá que fica engravidando e o homem que fica
Milk, né? E ele é muito frustrado, gente. É um cachorro que você vê que ele é, tipo, muito medroso. Agora, 1 ano depois comigo, que fez em abril, 1 ano e pouco, que ele se soltou. Então, acho que ele foi devolvido porque, primeiro, ele tem problema de estômago. Então, você tem que ter, gente, uma paciência muito grande. Dá comida na boca dele, ele não come, ele vomita muito, ele já ficou internado, quase morreu. Eu já gastei, assim, milhares de reais com ele, quase perdi ele. Ele tem convênio médico caro, que toda hora tem que ir pro hospital. Então, ele é um cachorro muito peculiar, porque, olha isso, olha o problema de vocês comprarem animais. Que vocês compram um animal bonitinho, mas a mamãe e o papai, eles ficam acorrentados lá, tá? Nos canis. Eles sofrem, você não vê. Eles mostram, essa é mãe, mentira. Eles ficam péssimos, horríveis, machucados. O Martin veio pra mim muito machucado. Tanto que, gente, pra você ter noção, ele já tinha 2 anos, ele cresceu de tamanho. Porque ele era atrofiado, ele ficava acorrentado, paradinho. Então, ele não podia ouvir barulho nenhum, que ele achava que ele ia apanhar. Ele ficava no cantinho, chorando. Ele, assim, gente, foi 1 ano de muito desafio. E até hoje ontem mesmo tava vomitando. Então, tem que ter um cuidado muito maior com ele. E eu acho que a pessoa que adotou ele não adotou por amor, né? Adotou porque queria um cachorrinho de raça e acabou devolvendo. Então, a gente adotou ele. Foi muito difícil no início. Ele não queria se soltar, ele queria ficar sozinho. E ele era um cachorro muito difícil, sabe? Nossa, tadinho, como ele sofreu. Então, ele foi devolvido. Daí, a gente pegou ele e foi a melhor coisa do mundo. Então, o Martin foi assim. E o Ozzy é filho do Martin. Mas olha que loucura. O Ozzy é filho do Martin com a própria filha dele. Então, o Ozzy, ele não é só filho do Martin. Ele é neto do Martin também. Então, o Ozzy, ele foi um cachorro que eu tenho certeza absoluta que teve um tratamento diferenciado. Até porque o Martin é um cachorro preto. E a gente sabe a dificuldade de um cachorro preto, né? Das pessoas quererem. E o Ozzy é um cachorro loirinho, do olho claro, enfim. Ele é o chihuahua perfeito. É o chihuahua mais caro que tem, que é esse chihuahua amarelinho. Olho claro, quase nenhum chihuahua tem olho claro. Ele é muito pequeno, tem 2 quilos. Ele é menorzinho, todo peludinho. Então, assim, eu acho que eles tentaram deixar o Ozzy lá pra cruzar com uma fêmea que aparecesse pequena. Eles devem ter tentado cruzar, né? Eles são antas. Eles não entenderam que, como o Ozzy era filho e neto, provavelmente ele era infértil. Então, eles tentaram ficar lá 1 ano com ele, não cruzou, dava muito gasto. E ela me doou. Daí, acho que uns 6 meses depois que a gente pegou, 8 meses depois que a gente pegou, o Martin, ela me ligou. Marcelo, eu tenho outro aqui, você vai querer? Senão eu vou dar pra outra pessoa. Só que ele não vivia no quintal, ele vivia com a gente dentro de casa. Então eu tenho um carinho a mais por ele. E eu vejo nas redes sociais que você cuida muito do Martin, então eu só daria ele pra você. Você quer? Daí na hora eu falei, quero, né? Daí eu nem pensei, porque a gente já tava mesmo procurando outro, porque o veterinário do Martin tinha falado que se a gente pegasse outro cachorro, ele estaria melhor, ele começaria a comer mais, fazer xixi direito. Nossa, gente, o Martin foi muito difícil. A gente gastou muito com o veterinário, com o adestrador. Ele não fazia xixi, gente. Acho que ele apanhava quando fazia xixi, cocô. Ele segurava, então ele segurava tanto, ele ficava às vezes 1 dia sem fazer xixi. O veterinário do Martin falou, pegue outro cachorro que talvez ele consiga se ambientalizar mais fácil. Dito e feito, gente. A gente pegou o Ozzy, foi assim, perfeito. Hoje eles são amigos, eles ficam juntos o tempo inteiro, eles brincam. O Martin ainda tem um pouco de dificuldade, como ele não teve infância, tadinho, ele não brinca. Mas assim, o Ozzy corre com ele, sabe? As coisas básicas. E ele acabou soltando. Então os meus bebês são tudo na minha vida. Tô pensando, se a gente já falou muito, é que eu nunca respondo vocês, então eu tô tentando pegar as mais importantes. Vamos pras 2 últimas? Má, você já falou sobre suas pernas fortes gerarem insegurança. Quando virou a chave? Um beijo. Gente, simplesmente quando eu parei de olhar pra elas. Porque se você odeia uma coisa no seu corpo, você fica olhando, você vai ficar insegura. Então, em vez de olhar pra elas de uma maneira negativa, eu comecei a olhar pra lugares que eu gostava mais. Eu ainda não amo minhas pernas. Nossa, eu ainda acho elas grossas, muito troncudas. Mas vai fazer o quê, gente? Eu nasci pra ser gostosa. Eu nunca vou ser uma magrela. I'm sorry. Tenho bunda, tenho perna. Eu comecei a olhar de outro lugar, sabe? Eu comecei a olhar mais pros meus braços, que eu amo muito, pro meu colo. Comecei também a deixar elas mais bonitas ainda. Então, já que elas são fortes, vou deixar elas definidas. Comecei a olhar com mais amor e carinho. Porque às vezes, gente, a gente olha pra gente com ódio, né? A gente olha pros outros sempre com esse olhar de, meu Deus, admiração pra essa pessoa aqui, pra essa pessoa. E pra você que deveria ser essa pessoa que você olha com carinho, você se odeia. Então, mude o olhar. Comece a olhar pra você com mais carinho, mais amor, mais atenção. Pare de olhar pra esse lado negativo e comece a olhar pro positivo, que isso vai fazer muito bem pro seu coração, eu tenho certeza. É mais sobre você mesmo fazer o exercício mental. Se você não faz exercício pra ir pra academia, todo dia você vai pra academia ficar gostosa, você também tem que fazer um exercício de autoestima. Olhar todo dia pra você com muito amor, olhar todo dia com muito afeto, com muito carinho. Daí você vai aprender a como se tratar. E você tem que se tratar como a melhor pessoa da sua vida. E pra finalizar, pra quem tá começando, vale tudo, mas desde que faça sentido, gente. Não é vale tudo. Não faça isso. Não é vale tudo. Você não tem que colocar sua vida inteira no negócio, fazer qualquer coisa pra dar certo. Não. Tem coisas que entram no seu caráter, que entram na sua ética, que fazem sentido pra sua vida. Então, desde que faça sentido. Nunca se perca por uma coisa. Nunca deixe de ser você pra alcançar alguma coisa ou pra ter algo que seu coleguinha tem. Sempre lembre de quem você é, por que você começou, qual que é seu propósito e por que você deve continuar, tá bom? Gente, eu falei muito aqui na minha câmera, tá dando 1 hora, com certeza vai ter cortes, mas assim, falei demais, não tenho mais ela pra falar, mas espero que vocês tenham gostado muito desse papo. Amo muito vocês e é isso. Um beijo. Tchau.